Oi, gente. Hoje eu vim aqui conversar com você sobre um tema bem interessante dentro de todo esse nosso estudo de comunicação telepática, que é a hiperconsciência e a telepatia. Quando eu coloco hiperconsciência, eu não estou trazendo aqui que é uma pessoa que é hiperconsciente no sentido de ser a mais inteligente em todos os cantos de uma cabeça. A hiperconsciência, dentro da neurodivergência, ela é algumas capacidades distintas das funções das estruturas cerebrais que estão mais ativas em determinadas pessoas em relação a outras. Então, a hiperconsciência, ela traz uma forma de deixar o encéfalo, as estruturas cerebrais, com as antenas, com as neurotransmissões, com as sinapses mais ativas do que o normal. Então, a hiperconsciência é essa capacidade de fazer muitas ligações encefálicas, muitas ligações sinápticas, muita troca o tempo todo. Então, muitas áreas do nosso cérebro fica ativa de uma forma bastante expandida mesmo. Nessa expansão toda encefálica, a gente também tem, em união, a expansão das nossas capacidades receptoras e emissoras de informação. Porque o nosso cérebro ele está conectado a toda uma estrutura sutil, a gente já conversou sobre ela, a gente denominou como perceptor holomental. E o perceptor holomental está conectado a outras estruturas mais sutis ainda e ao todo. Então, essa hiperconsciência deixa a pessoa, o ser encarnado, super ativo. Algumas pessoas têm dificuldade por conta dessa hiperconsciência, dessa hipercaptação de informação, até mesmo com dificuldades para dormir, por exemplo. Porque tem o campo muito aberto, tem o campo muito expandido, e nessa expansão do campo, do seu próprio campo, das suas próprias capacidades, acaba conectando com os campos ao redor, ou com o campo de um lugar, enfim, da cidade, do país, né? Vai depender muito de cada cérebro neurodivergente nesse sentido de captação e emissão de informação. Mas há, sim, uma grande capacidade de captar aquilo que está no campo, ao redor do seu campo. Por vezes isso fica até confuso, e é essa confusão que eu quero trazer aqui. Na verdade, eu não quero trazer uma confusão, eu quero trazer uma explicação para que a gente compreenda o porquê dessa confusão para aqueles que têm essa hiperconsciência de estarem captando mais o campo de todos. E essa confusão, ela se dá porque quando se tem uma expansão num sentido tão amplo que tu consegue captar o que está no campo do outro, se tu não tem autoconhecimento, se eu não tenho autoconhecimento, eu vou achar que tudo aquilo que eu estou captando para mim é meu. E aí vem uma confusão, muitas vezes. Confusão mental, confusão de emoção, confusão de sentimento. Não é que tu não sinta, porque se tu está sentindo é teu, porém uma consciência que tem essa capacidade maior de recepção, de captar, por conta dessa hipercapacidade, pode ficar confuso com a informação do campo do outro. Porque o campo do outro, ele, de certa forma, ele vai adentrar as informações do nosso campo, do meu campo, do teu campo, que tem essa hiperconsciência. E no momento que adentra a informação do outro, a gente não sabe o que tem no campo do outro, traz uma confusão, traz uma estranheza. E isso pode levar, muitas vezes, se não reconhecido, se não compreendido, até mesmo a transtornos mentais. Pode sim prejudicar muito um campo mental. E o que vai fazer a diferença dentro desse processo? O autoconhecimento, a integração da própria consciência, para que então possa criar, por fora de seu campo, um escudo
protetor, mas não através de comandos apométricos, por exemplo, ou enfim, e sim um escudo protetor, porque através do autoconhecimento se gera todo um campo de zelo, de cuidado consigo mesmo. Então, fica uma rede fortalecida, e nesse fortalecimento fica difícil que algo externo penetre o campo, mesmo que aquele ser tenha a consciência dos campos externos. A gente pode visualizar como uma grande célula. A gente pega o exemplo da nossa própria célula, tá? A nossa célula, ela tem uma membrana celular, que protege todas as estruturas que estão ali dentro, que faz com que todas as organelas celulares e os líquidos celulares não extravasem, não saiam, e assim então a célula se mantém viva, se mantém fortalecida, se mantém com as suas estruturas e funções sendo executadas, né, de forma harmônica, porque há ali todo um arranjo energético harmônico para que aquela célula se zele. Agora, por exemplo, a gente começa a ingerir um monte de alimento que é tóxico para as nossas células, essa membrana plasmática que envolve a célula, ela vai romper, aí vai desarranjar, vai ter vazamentos de líquidos energéticos, e essa célula vai entrar em apoptose, vai morrer, né? Então, quando a gente cuida da nossa alimentação, a nossa célula fica bem. É um exemplo. Quando a gente não cuida, a nossa célula entra em um processo ali de degeneração, se rompe e morre. É o mesmo com o nosso campo. A gente pega lá no micro e traz para um pouquinho mais macro, que é o nosso corpo, que é o nosso campo, e a gente consegue perceber essa movimentação. O alimento energético que a gente ingere vai ditar a qualidade vibratória do nosso campo. Se o nosso campo está enfraquecido por alimentos energéticos tóxicos, a gente não vai ter essa barreirinha que envolve o nosso campo, que protege, né? O nosso campo eletromagnético, que é essa barreirinha, esse campo áurico, ele vai estar enfraquecido. E aí fica mais fácil de energias mais densas penetrarem o nosso campo. E assim a gente vai expandindo para uma casa, né? Faz ali toda uma proteção na casa. Daqui a pouco, por que não, para um bairro inteiro, se todas aquelas pessoas estão em harmonia, obviamente, né? Uma comunidade, enfim. Eu vejo uma comunidade que está ali trabalhando pela terra, que está ali zelando pela espiritualidade da terra, como uma grande célula, onde cada núcleo daquela comunidade é uma organela celular, cada organela celular tem a sua função, e cada função de cada organela celular física está associada a uma função, tá? de uma qualidade vibratória, energética e espiritual também. Eu estou trazendo isso para a gente introduzir o que eu trouxe em outro estudo sobre pegar cada uma das organelas celulares e a gente estudar elas a fundo, porque isso também nos traz muito conhecimento dentro do campo telepático, porque as nossas células, elas são hipertelepáticas. Há uma hiperconsciência em cada uma das nossas células. Cada célula se comunica com outra telepaticamente. E nessa telepatia celular, a gente consegue observar uma troca de informação constante no nosso sistema. O nosso sistema está o tempo todo trocando informação. O tempo todo. Desde o nosso sistema nervoso central a todo o nosso sistema nervoso periférico. E isso expande, porque a informação vem lá de estruturas mais sutis em relação ao perceptor holomental,
vem no perceptor holomental, o perceptor holomental conectado aos hemisférios cerebrais envia a informação para a glândula pineal capta, envia para o tálamo, que é a nossa secretária eletrônica, o tálamo vai para o hipotálamo, que vai para todas as demais estruturas. E essa informação também vai para o nosso campo celular através de uma neuroquímica. Todas essas estruturas que são mais sutis, elas estão conectadas também às cédulas de memória dos nossos campos emocionais. O nosso campo emocional, ele está totalmente conectado com o nosso sistema límbico, que a gente reconhece como cérebro límbico dentro da neurociência. Esse cérebro límbico, quando capta uma qualidade de emoção, uma qualidade de uma célula emocional, ela vai carregar essa informação para as demais estruturas do nosso encéfalo e essa frequência vibratória vai reverberar por todas as nossas células telepaticamente. E aí, então, se faz a neuroquímica. As nossas células vão responder a como está a qualidade do nosso campo emocional. Se o campo emocional está mais burilado, as nossas células elas vão ter uma capacidade telepática de um alcance muito maior, tanto para receber quanto para enviar uma informação. Se o nosso campo emocional está muito adoentado, se o nosso campo emocional é um campo emocional reativo, que tem um controle muito exacerbado, que tem uma tristeza muito profunda, que tem uma mágoa transbordando, essa informação é que vai estar reverberando telepaticamente a todas as células do nosso corpo, consequentemente a todo o nosso sistema, e dessa forma então a gente vai estar conectando com energias semelhantes. Só que essas emoções mais densificadas, elas densificam o nosso corpo, e nessa densificação a gente acessa frequências vibratórias de uma mesma energia, de uma mesma vibração. Então, isso enfraquece o nosso campo, enfraquece as nossas células e impede que a gente tenha um bom envio e um bom recebimento. Eu quis trazer isso antes da gente adentrar, de fato, a emissão de uma informação, porque a gente precisa estar com isso bem firmado. Eu sei que a gente vem conversando sobre isso há muito tempo, sobre essa questão de estar firmado em si mesmo, para que então possa acessar essa qualidade de energia que está no campo emocional e trabalhar ela com cautela, com calma, com coerência, sem ficar jogando pedra em si mesmo ou querendo abafar a própria sombra. Né? Porque querer abafar a própria sombra ou jogar pedra em si mesmo também é degenerar as células, consequentemente todo o campo. Porque na verdade começa antes, né? Começa no sutil e vem descendo para o físico. Então, se a gente está se apedrejando aqui, é porque lá no nosso campo emocional a gente está martelando nesse padrão de comportamento que precisa ser olhado, analisado, curado, transformado. Então, a hiperconsciência, porque eu sei que tem muitos irmãos aqui que têm a hiperconsciência ativa, ela precisa ser primeiro compreendida como um processo natural daquele momento que estamos. Tá? Essa hiperconsciência ela não é algo negativo, bem pelo contrário. Se tu vem com uma hiperconsciência, se eu venho com uma hiperconsciência, é porque a gente tem capacidade para lidar com aquele pacote de informação. A fonte criadora não ia nos dar um fardo maior do que a gente pode carregar. Jesus nos ensinou muito sobre essa fala, sobre essa capacidade. Então, a gente aqui precisa olhar essa hiperconsciência como uma forma positivada. Por que eu tenho a hiperconsciência? Para me autotrabalhar? Para que eu possa fortalecer mais o meu campo? Mesmo compreendendo todo o campo que está ao redor de mim? Será que eu tenho a hiperconsciência para poder auxiliar o próximo
de alguma forma dentro de uma terapia, de uma terapêutica, de uma cura, de uma conversa. Então a hiperconsciência ela não vem para te fazer enlouquecer, bem pelo contrário, ela vem te conduzir para que tu possa trabalhar o teu interior, para que então tu não adentre malhas densas, malhas desconexas. Então eu quis conversar um pouco com vocês hoje sobre essa hiperconsciência, porque a hiperconsciência ela é o caminho da evolução do ser, se a gente olhar por um ponto de vista. Se todos somos um, e se estamos todos conectados em rede, como vamos receber e enviar informação através dessa rede se não tivermos uma hiperconsciência, no sentido de uma hipercaptação de informação que está ao nosso redor? O que acontece é que muitas vezes a gente, enquanto sociedade, não está bem estruturado para compreender essas capacidades intrínsecas à consciência. E aí julga, e aí coloca como louco, e aí coloca como um transtorno, e aí vai encaixando, enquadrando em caixinha, e essa caixinha vira uma coisa densa e desconexa. E a separação, né? O hiperconsciente, o cérebro neurodivergente, o atípico e o típico. Aí há uma separação, há uma divisão e aí nasce a ilusão. Na ilusão que a fonte criadora não quis trazer para nós, mas que a gente aqui, infelizmente, cria. Entendo todo o processo que a gente precisa, por exemplo, né, trazendo para o campo do amor, do afeto. A gente precisa compreender o que é o amor de um filho, o que é um amor de irmão, o que é um amor de um companheiro afetivo, o que é amor de mãe, de pai. Porém, a gente precisa ultrapassar essas barreiras, quebrar esses padrões limitadores de amor. Porque, na verdade, o amor ele é um campo único e inteiro. E se a gente fica criando muitas separatividades dentro de um campo, a gente vai achar que o amor de um filho é mais importante do que um amor por alguém que a gente encontra ali na rua e é todo merecedor de amor também. Então a gente cria muitas caixinhas e cria separações. E aí eu só amo aquela pessoa que eu me relaciono e ponto final. Não posso amar outras pessoas. Isso não é amor, né? Isso é uma ilusão. Porque o amor ele é expansivo. Ele cresce exponencialmente, não se divide, não se encaixa em caixinhas e fica preso, aprisionado e, enfim, não é livre, né? O amor é livre. Eu não estou falando aqui no sentido de trazer para uma desenfreada. Não é isso que eu estou querendo trazer aqui. Bem pelo contrário, eu estou falando de amor e não de campo emocional não trabalhado que não quer se aprofundar em amores e busca outras formas de fugir. Então, estou trazendo tudo isso para a gente refletir juntos mesmo sobre essa situação, sabe? Eu acho importante a gente compreender que o caminho que nós estamos aqui fazendo juntos, dentro desses estudos ou dentro dos nossos próprios processos de autoconhecimento, é expandir essas nossas capacidades internas, intrínsecas à nossa consciência, e chegar, sim, numa hiperconsciência. E a hiperconsciência, se não compreendida, que nada mais é do que uma ampliação da nossa capacidade de captação do todo que nós já estamos inseridos, a gente pode ficar, sim, muito confuso e ficar com muitos devaneios mesmo, no sentido negativo mental. Então, eu quero te perguntar aqui, tu tem essa hiperconsciência? Teu sono, como que é teu sono? Ele é leve, ele é profundo, tu consegue deitar e dormir,
ou tu fica captando um monte de informação por aí? Como é quando tu vai no mercado? Como é quando tu interage com o campo de outras pessoas diferentes? Como é que tu sente quando tu conhece um local novo? Como é? Me conta aqui. E assim a gente segue juntos nesse estudo.